Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui reunidos para tratarmos de um assunto extremamente interessante, muito aguardado por aqueles que trabalham com gerenciamento de crise, né? Hoje nós vamos falar como que faz para elaborar um plano de gerenciamento de crise. Então nós vamos falar de todas as etapas, aquilo que deve constar, como deve estar escrito, né, claramente, alguns pontos importantes, algumas coisas que vocês não podem esquecer na hora de elaborar aí um plano de gerenciamento de crise, pessoal. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que tem que existir aí no plano, além daquela coisa capa contra capa, sumário, né, toda essa introdução. Na introdução, pessoal, de um plano de gerenciamento de crise, ele precisa estar demonstrado claramente os pressupostos do plano, né? A necessidade de garantir os níveis de segurança. E quando a gente fala em garantir os níveis de segurança em sentido lato, é em sentido amplo, né? Para toda a organização. Então, quando nós falamos isso, nós estamos pensando em todas as possibilidades que podem ocorrer naquele local. Então vamos pensar num condomínio. Quando você foi fazer lá o projeto de análise de risco patrimonial, a primeira coisa que você fez, você identificou os riscos, analisou e avaliou, né? Por vezes, alguns riscos identificados, nessa análise e avaliação, você acabou eliminando. Mas pegue novamente todos esses riscos que foram identificados e coloque no plano de gerenciamento de crise, porque nessa identificação você já falou que existe a probabilidade de evento ali, sendo alta ou baixa. Isso é indiferente. Agora, o que fazer com isso? Você não vai fazer como num projeto de análise de risco, colocar num diagrama de Chikawa, usar outro método qualquer. Não. Aqui você precisa, junto com um grupo de pessoas, você precisa colocar o problema e falar o que eu preciso fazer em cada um desses problemas. E por que você precisa de um grupo de pessoas? Porque vamos colocar uma hipótese dentro do condomínio, de qualquer organização, de qualquer ambiente corporativo. Pode pegar um fogo, pode ter incêndio, é uma crise. O que fazer diante dessa crise? A brigada que se vire. Negativo. A brigada, ela vai atuar diretamente no ponto da crise. Mas dependendo da magnitude dessa crise, haverá influência externa à organização. Ou seja, talvez seja de interesse da imprensa. E a imprensa, óbvio, vai noticiar, vai falar lá, botar a sua logomarca e falar o nome e o que aconteceu ali. Se de repente tiver uma vítima ainda, um colaborador, né? Isso vai gerar uma insegurança interna da organização, além do impacto externo da organização. Então, olha só como é importante, pensando num mero incêndio, né? Nessa magnitude que a gente colocou como um caso hipotético, mas que já ocorreu concretamente em várias ocasiões, nós temos não só o brigadista, mas temos alguém que vai precisar se reportar à imprensa. E para ele se reportar à imprensa, ele precisa ter as informações corretas. Que quem vai passar é o brigadista para o gerente da crise, que vai filtrar e falar o que realmente precisa ser dito. Se essa pessoa disser a informação errada, isso pode ter um impacto extremamente negativo dentro da organização. Então percebam que não é uma introdução para escrever algo bonitinho, legal, não. É uma introdução que tem que trazer claramente tudo o que pode acontecer. E aí para você identificar tudo o que pode acontecer e o que eu preciso fazer, uma sequência de ações, né? Eu preciso de várias pessoas envolvidas, de setores. O ideal são todos os departamentos envolvidos, né? Na introdução, então, eu tenho aí os objetivos, eu explico a finalidade, né, de estabelecer um plano de gerenciamento de crise na empresa. Óbvio, preciso mencionar em cada uma das hipóteses que foram estabelecidas para este plano de gerenciamento de crise, a presença de protocolos, procedimentos, diretrizes e manuais que precisam ser seguidos por cada um dos atores. Interessante que se conheça o plano de um modo
novamente aí lato, né, completamente, no sentido amplo, mas cada um saiba exatamente o que precisa fazer, tá bom? Bom, a revisão do plano. Esclarecer a periodicidade que o plano deverá ser revisto e atualizado. Eu colocarei aqui revisto, fazendo até um ajuste aqui, revisto, vírgula, atualizado e treinado. Pelo menos anualmente, né, pessoal? Pelo menos anualmente precisa revisar. Por que a gente fala isso? Vamos colocar um exemplo prático aqui da revisão do plano. Foi feito um projeto, existe uma gestão de riscos muito bacana na sua empresa, no seu condomínio, na empresa que você trabalha. Tem tudo lá, gerenciamento de risco, tem tudo. Tá tudo bonitinho, maravilhoso. Tá. Só que tem um detalhe. Algumas influências, a gente sabe que quando a gente vai fazer a gestão de risco, existe a influência externa, os fatores externos influenciam internamente. E alguns fatores externos ocorreram, e aí você pode pensar N fatores externos. Agora o pessoal está roubando carga da nossa empresa na rodovia que o pessoal passa. Isso não acontecia. O modus operandi agora é esse. Então, tem certas medidas que você adotou no seu plano de gerenciamento de crises quando isso não ocorria e você precisa atualizar agora para esse evento ocorrendo. Da mesma maneira, você pode pensar isso, uma gestão de risco, pensando na questão financeira. Né? Olha, minha rotatividade é essa, eu preciso ter um fluxo de caixa assim, mas o país está passando por uma crise enorme. Novamente, fatores externos influenciando internamente. E aí? Se você não fez um reajuste no seu plano de gerenciamento de crise, pode ser o que? O fim das atividades da sua organização, da organização que você trabalha, ou a demissão de muitos funcionários. Então é importante a gente tentar antever os cenários, prever todos os cenários possíveis e, claro, não vai conseguir prever todos os cenários, todas as situações, não dá. Não dá para você, por exemplo, pensar num fluxo de caixa diante de uma crise gigantesca, é complicado a empresa suportar assim, né? Mas tem que ter pelo menos uma previsão. Se isso acontecer, o que eu faço? Tem que ter, pessoal, tá bom? Então vamos lá. Então pelo menos anualmente rever isso aí, treinar, né? Se atualizar. Tem que ter os principais conceitos, né? Mencionar claramente conceitos como crise. Por quê? Pessoal, no plano de, assim como na gestão de riscos, a necessidade do envolvimento da alta direção e de todos os departamentos, né? No plano de gerenciamento de crise também é fundamental que haja o envolvimento de todos os departamentos. Então, pressupõe-se que nem todas as pessoas tenham conhecimento desses conceitos, dessas terminologias, e isso precisa estar claro para que elas saibam o que é isso, né? Ameaça de crise, incidente crítico, o que é gerenciamento de crise, o que é política de gerenciamento de crise, plano de gerenciamento de crise, o que é o comitê de crise, quem que é o presidente ou o gerente da crise, quais são os protocolos de ação, os planos de ação e outros conceitos que forem importantes. Então isso tem que estar esmiuçado no plano de gerenciamento de crise, tá bom? Óbvio, esse é o principal até, né? Os cenários. Então os envolvidos na elaboração do plano de gerenciamento de crises deverão identificar e apresentar os cenários que representem ameaças significativas às atividades da empresa. E aqui entra o quê? Aquelas vulnerabilidades, tudo aquilo que for uma vulnerabilidade para a empresa, aponta a vulnerabilidade e o que nós faremos diante da presença dessa vulnerabilidade. Quais são as ações? Do incêndio, é isso. Se roubar a carga do nosso caminhão lá fora, é isso. Se violar o perímetro da nossa empresa, tudo isso aqui que nós vamos fazer. Quem são as pessoas envolvidas? Tudo isso aqui. As ações são essas aqui. Vamos treinar agora tudo isso aí.
treina, 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 ótimo, maravilha. Acontecer, a gente sabe o que vai fazer. Essa é a ideia, né? E as funções, descrever claramente as atribuições, tudo bem? Isso é muito importante, pessoal. Outro detalhe importante aqui na elaboração de um plano de gerenciamento de crise é o quê? As ações de gestão de pessoas. Aí entra o quê? O papel do gerente da crise. É fundamental que ele saiba o quê? Lidar com as pessoas diante dos diferentes cenários da crise, para que ele consiga coletar o máximo de informações, claro, sempre com a maior riqueza de detalhes possíveis, para que ele possa transmitir para quem interessa. Tem informações que não importam para quem é um agente externo à crise, né? Importa só para quem é ali, aqueles atores envolvidos na solução daquela crise. A gestão da informação, que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Fundamental prever a sala da crise, os equipamentos básicos aí, tem que ter telefone, tem que ter algum lugar para rabiscar, para escrever quais são as próximas ações, tem que ter uma pessoa que vai transmitir as informações para o público interno ou para o público externo, que esteja próximo ao gerente de crise para que receba essas informações e faça essa transmissão de uma maneira adequada. Afinal de contas, se ela fizer de uma maneira errada, isso vai impactar negativamente na imagem da organização. E tem que ter os protocolos de ações explicados detalhadamente. Vamos resumir. Detalhadamente. Cada um tem que saber exatamente o que vai fazer. Ah, mas eu tenho que prever assim um incêndio lá no fundo, um incêndio aqui na frente. Não, um incêndio. Primeiro, quem viu, a primeira medida, aciona o corpo de bombeiros, né? Tem uma brigada ou tem alguém com treinamento em brigada? Então vamos verificar se não dá para pegar o extintor e tentar lá intervir. Não, a magnitude é maior, se eu abrir a porta o fogo pode vir, não dá. Tá bom, será que tem alguém lá dentro? Então tem que saber o que fazer, né? Em cada uma das ações, em cada um dos planos de ações que são previstos aí dentro do plano de gerenciamento de crises, para que tenhamos sucesso no estancamento dessa crise e, lógico, a gente tem que lembrar, depois da crise, a gente tem que verificar por que ela ocorreu e criar um plano de continuidade de negócios para minimizar a probabilidade de interrupção dos negócios da empresa, tá bom? Pessoal, agradeço a sua atenção, muito obrigado e até a próxima.